Bom, depois desse momento aí, descontração, vamos começar. Vamos falar um pouco, Gola já falou sobre mim, vamos lá. Bom, o que é Jungle Show? Jungle Show não é um show de uma boy band, né? Não é aqui o Érico, o Ramalho, o pessoal apresentando música do Backstreet Boys. Não é uma apresentação do indiano cantando Baby Girl, tá? Aquele lá não sou eu, não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Principalmente se sair da comunidade Django Brasil, Python Brasil ou YouTube, essas coisas, não acreditem. Bom, e nem é uma demonstração de magia, porque a gente vai falar de Django e não de Rails, etc. Então, welcome to Django. Algum dia eu canto essa pra vocês. Bom, vou falar aqui, quando a gente vai em um show, né, uma vez eu fui num show do RPM, quando eu tinha uns 15 anos de idade. RPM, pra quem não sabe, não é aquele funk gerenciamento de pacotes, é uma banda e tal. Eu achava assim, não conhecia quase nenhuma música, achava só algumas coisas legais. O RPM pacotes também, né, só acho algumas coisas legais. Mas assim, eu não conhecia quase nenhuma música, então eu fui no show lá, fiquei bem perdido e tal. Então, aqui o Django eu vou dar uma introdução para quem não conhece. Quem aqui já utilizou Django? Antes de começar. Razoável. Então, assim, eu vou dar uma introdução sobre a arquitetura do Django, que o Django Show não vai ser uma visão geral sobre o Django, e sim algumas utilizações bizarras, assim, não bizarras, mas fora do convencional. Eu vou mostrar como a gente usa o Django de forma convencional e fora do convencional. E também vou falar alguns mitos, por exemplo, se o Django escala, deploy no Django é difícil, entre outras coisas aí. Vou falar um pouco de tudo aí. Por isso que o nome é Django Show. Até sobre o nome, eu queria chamar de MTV Show, né? Model View Template. Mas daí vai que alguma emissora de TV copia o nome do MTV que eu vou dar, daí vai dar problema, etc. Então vamos lá, Model View Template. Bom, Model, para quem não conhece, é a camada que a gente chama de ORM, né? A camada de modelagem dos seus dados. Em Django, o Model é uma classe Python, né? Vocês podem ver aqui a classe, onde ela é um conjunto de campos, fields, que a gente chama. No Django, todos esses fields são tipados, né? Tem o tipo do field, char-field, datetime-field, etc. Então, eu fiz aqui no caso um exemplo, se eu quiser fazer um bookmark, eu fiz uma classe Model aí para representar um link, onde eu coloquei o title, a data, o URL, description, e criei um método Unicode só para fazer a representação, o retorno em string da instância aí de um link. Tá? Então, basicamente, em Django, se eu for fazer uma modelagem de alguma coisa, eu crio a classe Model, ele tem aqui os métodos para gerar a tabela em banco de dados automaticamente. Bom, View. A View é a parte que manipula esses dados, faz o tratamento e etc. deles, para aí repassar para template. No padrão MVC, o View funciona como um controller, tá? Só a nomenclatura é diferente, mas o funcionamento é igual. Uma View é um método em Python, né? Que nem no caso ali é o index, e ali eu faço link object.sal. Eu faço uma query que retorna todos os links, tá? Que eu cadastrei, por exemplo, e eu já passo isso para minha template através de render to response. Tá? Bom, esse link object.sal, que o Django tem uma query language também. Ele tem um objeto que ele faz todo o tratamento de query através de objetos, tá? Em Python. Assim eu não preciso trabalhar diretamente com SQL. Eu não acho ruim trabalhar com SQL, mas muita gente não gosta. Então isso daí foi uma das grandes sacadas do pessoal. Você não precisar ficar usando toda hora SQL ali, só trabalhar aí com a lógica relacional. Com a lógica de objetos. E, por final, template. Template é um arquivo HTML, etc., onde você faz a exibição aí dos seus dados. No caso aqui, eu fiz ali, a linguagem de templates do Django ela é bem amigável, né? Até uma pessoa que não conhece muito de programação, pessoal de client, HTML, vai poder usar ela sem muitos problemas.
Então ali a gente tem for link em links, ele faz a interação, né, o for, task de repetição exibindo todos os links. Bom, como eu falei, o Django trata essa manipulação de dados a nível de objetos, você não precisa usar a SQL. Então eu posso usar o shell interativo do Python para adicionar aí itens, no caso. Então eu fiz ali, através do shell, eu adicionei 2 itens, né, o site do Python Brasil e do Django Brasil, para popular aí meu bookmark. Tá? Então vocês podem ver ali, fiz L instanciando o link, adicionei os valores aos atributos title, description, URL e dei um save. Bom, com aqueles dados populados, automaticamente gerou aí, né, eu não usei meus dots de design, tá? Então está ali uma página HTML simples só listando as 2 URLs. Tá? Então esse é o resultado aí do Model View Template que eu criei. Bom, até aí tudo bem. Né? Isso daí não tem dificuldade nenhuma, quase qualquer ferramenta para a web faz isso. Né? Se eu pegar, por exemplo, um Struct, pegar qualquer framework PHP ou até em PHP, qualquer linguagem, eu posso fazer isso facilmente. Então, a não ser que você utilize, né, algo específico. Mas agora a gente vai entrar um pouco do Django aí especial. Geração de formulários. Na web, quem cria aplicativos para a web, não simples sites, você precisa gerar vários formulários para cadastro de informações e etc. E isso geralmente é um problema. Você tem que ficar criando, validando esses formulários, é muito repetitivo. Então o Django já faz geração, manipulação desses formulários para a gente, baseado naquele model que eu criei. Então o model, assim, na minha visão, eu particularmente acho o model um dos corações do Django. Muita gente fala que o RM é fraco, não tem certas coisas, mas através daquela modelagem eu posso criar, por exemplo, automaticamente formulário, interface de administração, entre muitas outras coisas. Eu vou mostrar aqui agora a parte de formulário. Então, a única coisa que muda é que em vez de eu trabalhar Model View Template, eu vou fazer a camada de Model, daí na camada de View eu vou criar, por exemplo, uma classe que vai cuidar do meu formulário, daí eu faço minha View normalmente igual o convencional e tenho minha template. Um exemplo de uma classe para eu gerar um formulário baseado no model é essa aqui, onde eu importo, né, a biblioteca de model form do Django, importo aí meu objeto lá, meu objeto link, que é aquele meu model que eu criei, e só defino ali no meta que o model que o meu formulário vai gerar é o link. Tá? Com isso, automaticamente, ele já vai gerar o formulário, validação e etc. Eu só adicionar lá o form como um field lá normal no formulário, na template, ele já vai gerar o formulário automaticamente. Não vou mostrar o código todo, se alguém quiser ver depois, tá? Vou disponibilizar isso, mas daí já fiz automaticamente dentro da minha mesma template o formulário aí para adicionar um link para o bookmark. Bom, interface de administração. Outra coisa que, geralmente, uma aplicação web, ela tem uma interface de administração. Então, se você tem, por exemplo, um blog, você vai ter interface onde você vai administrar seu blog. Se tem um site de notícias, vai ter interface de administração, com acesso restrito e etc. O Django já vem, né, com o admin, famoso admin do Django, que faz isso para a gente. Então, através do model também, eu tenho o model admin que gera toda a interface de admin baseado no meu modelo. Como eu faria isso para utilizar essa parte do Django? Eu importo, né, o contrib. Para quem não sabe, contrib são várias aplicações que já vêm nativas com o Django. Eu importo o admin, só registro ali falando. No caso aqui, você pode configurar várias coisas. Eu fiz da maneira mais simples. Eu registro ali o model e ele já vai gerar automaticamente a interface de administração. Aqui não está dando, não sei se todo mundo está conseguindo enxergar, mas aqui do lado do title são campos de formulário, tá? Que ele gerou automático. Com essa interface também foi gerado automaticamente, tá? Bom, até aí é convencional. Isso daí do Django, todo mundo que já fizer pelo menos o tutorial do Django já vai conhecer essa parte. Agora a gente vai entrar numa parte mais desconhecida, middlewares, tá? O Django, assim como o WSGI, ele trabalha com middlewares.
essas middlewares que eu vou falar aqui são as middlewares do Django, que não são as mesmas do WSGI, tá? Como que funciona isso? Quando você acessa, por exemplo, ali eu acessei a listagem de links, tá? Antes dele chegar na sua view, naquele seu método Python, ele vai passar por todas as camadas middlewares do Django. A primeira camada é a Commons, se eu não me engano, que é a que trata o HTTP request, response, etc. Então, uma middleware tem a parte de request e a parte de response, que eu fiz nas setas ali, né? Quando você entra no site aqui, a parte de request, quando você sai, o retorno para o browser é o response. Então, esse uso de middlewares, por exemplo, eu quero criar uma sessão, quero criar uma autenticação, quero fazer uma coisa que seja comum para todas as views, então você pode criar uma middleware, né? gzip, compressão, entre outras coisas. Está no caso aqui. Algumas middlewares padrão é a de sessão, né? Back-end, autenticação, e você define ela no arquivo settings.py do Django, tá? Que é um exemplo do setting padrão, para quem não conhece. Algumas middlewares, né? Autenticação, você pode criar uma middleware de log, por exemplo, quem usa o mod Python, no Apache, ele silencia todos os logs do Apache, então você fica aí meio que inútil, você não tem log de nada. Então você pode criar uma middleware que vai fazendo isso daí para você, né? Toda vez que tem um request e um response, ele vai fazendo middleware um log do que está acontecendo. Isso é muito útil. gzip também, compressão, é muito utilizado. Bom, até agora sobre mitos e verdades, né? Muitas perguntas e muitas afirmações, muita gente fala que o Django é monolítico, né? Que o Django não escala, ainda mais depois que veio aquele hype que o Rails não escala, isso daí afetou algumas coisas, muita gente que, né, fala que Django não escala também, teve até um maluco lá na DjangoConf do Yahoo falando falou que o Django tem mágica, até criou esse negócio de Django Pony, etc. E tem que o deploy do Django é difícil e complicado, né? Então, vamos desmitificar algumas coisas e mostrar o que realmente é verdade. Primeiramente, sobre o Django ser monolítico, né? A questão de você ter uma ferramenta monolítica tem 3 características. Primeiro, ser monolítico torna ele mais coeso, né? Você tem ali, ele é bem documentado, a maioria das pessoas vão trabalhar da mesma forma, diferente do Pylons. Por exemplo, o Pylons eu posso trabalhar com RM, com SQL Object, posso trabalhar com um macro para templates, posso trabalhar com inúmeras possibilidades. Isso para você criar uma documentação, para você chegar em alguém que também teve o mesmo problema que o seu, alguém que chegou ao mesmo erro que o seu, é quase impossível. Então, esse é um dos problemas e foi por isso que o pessoal do Django fez ele monolítico, por causa da coesão. Mas ser monolítico eu tenho problemas, por exemplo, de arquitetura. Eu quero separar minha parte de model da uma máquina diferente da minha parte onde vai ficar o front-end, para ter mais escalabilidade, mais performance. Isso pode atrapalhar, caso de ser monolítico. Eu vou mostrar algumas soluções, tá? Para isso, alguns exemplos, mas esse é um dos problemas de ser monolítico. Outro problema de ser monolítico é se eu quiser, por exemplo, não usar o RM do Django, usar o ZODB, usar o SQL Alchemy, etc., eu vou ter problemas, né? Então, muita gente fala que é impossível eu utilizar o ZODB, SQL Alchemy, é impossível fazer uma arquitetura distribuída com o Django por ele ser monolítico. E é isso que eu vou desmitificar agora. Uma conversa um tempo atrás, eu com o Oswaldo, a gente queria, será que o Django funciona com o ZODB? Vamos ver, né? Vamos tentar. Então, foi um desafio, ou loucura, né? Não sei. Eu acho que até foi loucura, porque até hoje, fora a gente, não vi mais ninguém usando. Mas a gente criou aqui uma middleware. Aqui no caso, antes de criar uma middleware, o que eu fiz? Eu fiz uma classe para gerar conexão com o ZODB e criei uma instância dessa classe. Em vez de usar um singleton, eu criei uma instância, só uso essa instância ZODB Instances, né? E criei uma middleware. Muito simples. Quando eu passo o request em alguma view, eu automaticamente passo para essa view a instância do ZODB. Então, lá na minha view, eu coloco request ZODB, eu vou ter essa instância para utilizar como eu quiser. Para eu serializar, capturar os objetos do ZODB. ZODB, para quem não conhece, é um banco de dados orientado a objetos que foi criado com o Zoop. Aliás, uma das coisas que eu acho mais legais do Zoop é o ZODB. Tá? Ele é bem simples de utilizar,
muito legal, na verdade, de utilizar. Ele não tem amarração assim com tipagem, ele não tem amarração com... eu posso adicionar um atributo na minha modelagem orientada a objetos a qualquer momento, eu posso remover. Então, ele é bem maleável, e isso é bacana. Então, essa era a nossa ideia, usar algo maleável com Django, um RM maleável. Então, usou o DB e foi o que a gente fez. E funcionou bacana. A gente fez testes, funcionou com as templates, beleza. Então, essa questão de que eu não posso utilizar nenhuma outra modelagem além do RM do Django é mentira. Lógico que eu vou perder, por exemplo, o Django Admin, eu vou perder a geração de formulário. Para que isso funcione, você tem que fazer algumas adaptações. Mas você pode utilizar normalmente. Se você for utilizar, por exemplo, o Pylons com o ZODB, você vai ter as mesmas vantagens do que utilizar o Django com o ZODB. Tá? Então, essa questão que o Django não é plugável com outras aplicações é totalmente mentira. Alguns outros casos, que eu não vou mostrar o código, mas que eu já fiz testes, tá? Eu sou meio maluco com essas coisas de querer fazer coisas que todo mundo acha impossível. Mas Django com SQL Alchemy, já tem o Trank, que é um projeto que funciona bem parecido, usando Midware para fazer a comunicação com SQL Alchemy. Tem também um Branch, tá? Que está funcionando legal, que foi feito pelo Michael Trier, eu acho, que funciona SQL Alchemy, já rodando com o admin do Django, tá? Django com Storm, funciona legal. Tem um projeto chamado Django CouchDB, quem quiser na web que comunica com CouchDB. Django com SL Object, você pode fazer o que você quiser. Coloca aqui seu RM favorito, você pode usar a mesma estrutura que eu usei para o ZODB para funcionar com o seu RM. Tá? E tem o AppEngine, que usa o Django com o Bigtable. Tá? Ou seja, se o Guido fez, por que eu não posso fazer? Né? Bom, e mais um exemplo, a gente lá na Globo faz a comunicação do Django com REST. A gente tem aplicações de serviços que nem são em Python, e a gente comunica ali com o Django através de REST. A gente fez até um model REST, né, que eu crio um model igual ao REST, ele já faz serialização e etc. A gente fez isso lá, está funcionando bem. Também, a gente queria fazer algo parecido também. Bom, essa é a parte que eu terminei aqui falando quanto o RM do Django ser, o Django ser ou não ser monolítico, né? Que nem outra questão de ser monolítico, eu posso utilizar, que nem com o REST, por exemplo, fazer ele distribuído. O Django ele pode ser também um servidor de REST. Né? Tem o Django REST, Django XML RPC, que eles fazem servidores que eu posso fazer ele tanto servidor como cliente. E assim tem uma arquitetura distribuída e escalável. Tá? Quanto à escalabilidade também, tem a questão do cache. O Django ele tem bastante helpers para cache. Eu posso fazer o cache a nível de site, através de uma middleware. Eu posso fazer cache a nível de view. Tá? Eu posso fazer o cache a nível apenas de um bloco da template ser cacheado. Ele tem uma tag lá para cache. E ele permite também cache em disco, cache em memória e cache em banco. Por sinal, eu acho inútil o cache em banco. Eu não vejo muitas vantagens você tirar uma coisa do banco para jogar no cache em banco. Mas ele permite. Bom, quanto ao deploy. O pessoal fala, deploy no Django é complicado, é difícil, eu não consigo fazer. Mas ele tem um leque de maneiras que eu posso fazer esse deploy. Com mod Python, Apache rodando mod WSGI, FastCGI, LightHTTP, NGINX, entre muitos outros, Repos, entre outros. O problema é que, geralmente, por exemplo, quando eu programo em linguagens como ASP, PHP, eu não preciso fazer o deploy. Eu só copio. Então, as pessoas têm uma ideia errada que isso é deploy. Eu enviar para o FTP é deploy. Isso não é deploy. Geralmente tem um cara lá que configura o Apache para rodar o PHP, que é muito mais complicado do que eu criar, por exemplo, um Apache, o Django mod WSGI, que é um arquivinho em Python que faz isso para mim. Então, essa ideia assim que Django é difícil, deploy não é que é difícil, é que geralmente muitas pessoas vêm do PHP, não conhecem nada de Apache e querem fazer que as coisas funcionem. Tá? Então, para você fazer deploy no Django, você precisa de um conhecimento mínimo em Apache, mas é bem mínimo. Você já consegue fazer um deploy legal. Bom, para terminar aqui, você pode rodar o Django em todo lugar, tá? Com Python, né, CPython, com Jython e Java, foi portado, a parte de back-end de banco de dados toda foi feita em JBDC,
em AeroPython, né, também foi reescrito em Adonet toda a modelagem aí back-end de banco, em PyPy também, para agradar aí o pessoal que achou ruim que eu falei ontem que eu não vejo vantagem no PyPy, mas mesmo não vendo o Django, mesmo eu não vendo vantagens, o Django roda no PyPy. Mas eu não vejo vantagem nenhuma, nunca usaria. Bom. E um extra aqui, algumas coisas, o Django tem mais coisas bacanas que você pode trabalhar, além de middlewares, além aí do que eu falei. Tem o Authentication Backend, que eu posso, por exemplo, eu quero usar o admin do Django, ou quero usar, por exemplo, os decorators para restringir uma view do Django, só que eu quero que a autenticação seja feita por OpenID, ou seja feita através de LDAP, etc. Então, você só cria um backend, que é uma classe em Python, que provavelmente umas 20 linhas você consegue fazer em LDAP, qualquer tipo de autenticação, e ele automaticamente vai estar usando ela interna nos decorators, no admin, etc. Né? Em teoria, no admin acho que tem ainda umas customizações, mas nos decorators não. E tem também os Signals. Signals, para quem não conhece, é tipo uma ferramenta de eventos do Django, que antes ele era disparado apenas quando eu incluía algo num banco, uma tabela. Eu poderia fazer um signal para que fosse disparado depois que um model fosse salvo, algo em banco ou antes, ou quando eu startasse o servidor do Django. Agora eu posso criar signals quando eu quiser. Eu crio o evento, etc. Como se fosse um sistema de eventos e mensagens. Tá? E eu posso utilizar o Django mais qualquer uma template system. Tá? Ferramenta de templates, o Django, qualquer ferramenta de templates, você passa o quê? Um dicionário em Python e ela renderiza conforme for. Então você pode importar, por exemplo, eu quero usar o Mako. Então eu faço import Mako, passo lá o render do Mako e passo o model, uma coleção de modos, a instância de dados que eu tenho gerado pelo meu model. Essa instância, ela vai, como a gente tem o duck typing, ele vai gerar automaticamente um dicionário ou uma lista de dicionários e o Mako vai fazer aí a renderização normal. Então, eu não trouxe o código, se alguém quiser depois trocar ideia, mas o Django é possível usar qualquer ferramenta de template em Python, que são muitas, né? Deve ter umas 15 ferramentas de templates. Bom, era isso, né, que eu queria falar, mostrar um pouco do Django, assim, que ele tem mais poder do que apenas o que ele monoliticamente permite. E tem também umas outras coisas que eu não falei, por exemplo, back-end de busca e etc. Mas isso daí já dá uma outra palestra. Então, se alguém tiver alguma dúvida... Anderson, eu sou fã do Django, sou seu fã, e eu vou fazer a pergunta que não quer calar a respeito do Django, que é a questão de acoplamento com múltiplos databases. É um problema você ter aquele único arquivo de configuração, você tem várias aplicações independentes entre si, e como é que você especifica que elas vão usar databases disjuntos independentes? Tá, essa pergunta, assim, há uma semana atrás seria bem difícil de responder, mas hoje ela está fácil. Por enquanto, o Django ainda não tem suporte a múltiplos databases, mas já saiu um cronograma, um roadmap para o Django 1.1, e uma das features é ter múltiplos databases. Tá? Já está sendo aí discutido como vai ser o design, etc. Mas até ficou bem legal. Se alguém quiser, depois posso passar o link das especificações, mas já vai suportar múltiplos databases diferentes, comunicando entre eles ou não. Então está bem legal isso. Mais alguém tinha? Ali o Ramiro. Andrews, não é bem uma pergunta, é um comentário, né? Ontem a gente estava jantando com o Luciano Ramalho e aí ele falou sobre a vantagem do Django rodar sobre o PyPy. Que não é bem para o Django, mas sim para o pessoal do PyPy mostrar que o PyPy pode rodar com uma ferramenta como o Django, né? Vantagem para o PyPy rodar Django é legal porque eles mostram que estão evoluindo cada vez mais. Mas ainda não há vantagens para quem utiliza o Django, é isso que eu quis dizer. Mas assim, o PyPy está ficando legal. Antes, o maior problema era o back-end de banco de dados, porque geralmente eles são escritos em C, e o Python apenas importa, não é escrito em puro Python. Mas agora com o PyPy, acho que rodando CPython agora,
Depois, se eu falar alguma besteira, alguém me corrija. Mas com isso, ficou fácil eu escrever para o PyPy backends de banco. Só o SQLite por enquanto, né? Mas assim como ele foi escrito, dá para escrever os outros, né? MySQL, etc. Uhum. Obrigado. Mais alguma dúvida? Nenhuma? Então, obrigado a todos.